São Paulo e Fortaleza, Manchester City e Wolves. Separei os dois melhores jogos dessa sexta-feira para a gente analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro analisando esse jogo do São Paulo. Jogo que é válido pelo Brasileirão, tá bom? Nesse meio de semana teve Copa do Brasil, mas esse daqui já tem que, as equipes já tem que mudar essa chavinha para Brasileirão. Vale destacar essa última partida das duas equipes, justamente pela Copa do Brasil, onde o São Paulo vence do Náutico por 2-1 no Morumbi e o Fortaleza, fora de casa, empata em 1-1 com o Retrô. Então, as duas equipes não têm nada garantido na Copa do Brasil e quando forem jogar a volta não vão ter facilidade. Antes da gente começar aqui, eu já queria destacar o seguinte: eu sempre peço no final do vídeo, vou começar a pedir aqui no início também. Se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Diariamente eu estou trazendo a análise dos dois melhores jogos do dia, tá bom? E também fica a sugestão dos meus outros canais, beleza? Eu sempre deixo o link de um deles aqui embaixo, às vezes eu coloco no card um ou outro, e no final também sempre aparece pelo menos dois, tá bom? Nos últimos 10, 15 segundos aquelas recomendações do YouTube. Então quem quiser conhecer um pouco melhor dos outros também fica essa sugestão. Beleza? As odds de resultados estão assim. Vitória do São Paulo paga 1,75, o empate 3,50 e a vitória do Fortaleza paga odd 5. Eu tenho esse critério de odd 2 e agora eu já comentei no vídeo dos melhores jogos dessa quinta-feira, né, que eu trouxe aqui no canal. Eu ampliei as opções das análises das odds, né? Então também tem linha de resultado, linha de empate, time que teve mais finalização, mais chute a gol, mais escanteio, tudo isso daí a gente vai analisar também, beleza? Do São Paulo a gente não vai olhar para resultado, porque paga menos já de 2, Fortaleza muito menos, paga lá para odd 5, é uma zebra. Mas a linha de empate paga odd 3,50. Porém, eu não iria na linha de empate. Eu gosto de estabelecer o critério para selecionar uma linha de empate do visitante ser no mínimo um pouquinho melhor, e é isso. Mas tem que ser visitante e tem que ser um pouquinho melhor. Nesse caso aqui seria olhando para o Fortaleza. Só que o São Paulo hoje vive um momento melhor que o Fortaleza e o São Paulo ainda joga em casa. Se esse jogo fosse lá no Castelão, provavelmente eu iria no empate, tá bom? Porque o São Paulo, que nem eu falei, hoje vive um momento um pouquinho melhor que o do Fortaleza. Acho que nem um pouquinho, vive um momento melhor mesmo. E jogando fora de casa, no Castelão, aí sim seria um cenário talvez para empate. Jogando no Morumbi, a tendência é de vitória do São Paulo, que inclusive acabou de subir para 1,80, né? Acabou de subir um pouquinho essa linha, mas ainda é um São Paulo com muitas lesões, né? Então, acho que o Lucas Moura tá voltando só por agora, tá sem o Calheri, sem o Oscar, né? O Ferreirinha vem sendo muito importante para o São Paulo. Enfim, vamos olhar aqui as linhas de finalização primeiro. Finalizações no primeiro tempo. Olhando para o São Paulo, primeira linha que pagou de 2 é o Enzo Dias. Tanto ele quanto o Igor Vinícius são laterais, não vale a pena. E o Ferrarese é zagueiro também. Tá bom? Às vezes ele joga até de lateral, mas de qualquer forma não valeria a pena. Muito menos para uma linha de primeiro tempo, né? Então, linhas do São Paulo estão ruins. Olhando para o Fortaleza, a primeira que aparece é o Lucas Sacha. Aqui do Lucas Sacha e do Matheus Rossetto é muito parecido. Os dois meio-campistas desse time do Fortaleza. Tem que ver se o Fortaleza vai jogar com três zagueiros ou se vai com dois, né? Normalmente vem sendo ali quem? O Davi Luiz e o Gustavo Mancha, né? Tem o Kusevich também, tem o Tite também. O Fortaleza tem uma quantidade interessante sim, de zagueiros, né? Uma questão do elenco do Fortaleza é que é um elenco com uma média de idade muito alta, né? Isso é um ponto que o Fortaleza deveria ficar esperto. Por exemplo, naquele atropelo contra o Racing, né? A média de idade do Fortaleza eu acho que era de 37 anos, cara. É muita coisa, né? Então é por isso que recentemente o Vojvoda vem dando essa mesclada, né? Porque o Gustavo Mancha é um moleque que é muito novo. O Alanzinho que vem jogando é muito novo. O Kevin, que jogou no último jogo também, é muito novo. Então ele vem puxando mais esses caras com uma idade mais baixa para compensar pelo menos essa média de idade muito alta, né?
Mas enfim, tanto o Sacha quanto o Rosseto, fosse um chute no jogo todo pagando odd 2, beleza. Pra primeiro tempo, não. Bruninho, cara, eu confesso que eu não sei quem é Bruninho, não. Não sei se é o Alanzinho. Não sei. Como eu não tenho certeza, eu não vou usar. Tinga, jogador de defesa. Diogo Barbosa e Kusevich daria pra usar uma no jogo todo, né? Lembrando, se paga odd 3 no primeiro tempo, pra jogo todo paga pelo menos odd 2. Mas o Diogo é lateral e o Kusevich é zagueiro. Então não vale a pena. Beleza. Linha de gol. Um gol do São Paulo não paga quase nada, né? 1,22. Já um gol do Fortaleza, 1,72. Também não paga o suficiente. Linha de cartão. Não pegaria cartão no primeiro tempo pro São Paulo. Pro Fortaleza, sim. Dependendo se pagar odd 2. Não, paga 1,50. Chute a gol no primeiro tempo do Fortaleza. Paga 1,25. Também não chega nem perto do necessário. Time para conseguir maior número de alguma coisa, ó. Aqui sempre vai cortar desse time da direita, sempre corta, mas eu posso falar aqui, ó. Linha de cartão do São Paulo, vocês estão vendo, né? De empate também, de todas essas estatísticas. Do Fortaleza tá assim, ó. Vou falar na ordem. De cartão 1,80, escanteios 3,25, chutes a gol 3,75, finalizações 4,50. A gente vê aqui que é umas odds bem menores pro São Paulo. É natural, porque o São Paulo vai jogar no Morumbi e a tendência é o São Paulo ser mais protagonista. Que nem eu comentei no vídeo postado de ontem, né? Eu tô até meio em dúvida se eu falava de ontem ou de ainda hoje, mas agora já é meia-noite, meia-noite e meia, no momento que eu tô gravando, então já dá pra falar de ontem. Enfim, e me perdi na linha de raciocínio. Vamos continuar a partir daqui. Cara, eu já tô com. O sono tá tirando minha memória. Enfim, mas é uma linha assim que eu acho que tá muito esmagada essas estatísticas. Porque tudo depende de como vai começar o jogo. Se o São Paulo começa bem e abre o placar, Fortaleza vai começar a ter mais a bola, finalizar mais. Então, por exemplo, hoje o Joe Garden contra o Chelsea deu mais finalizações. Tomou 4-1. O Chelsea até teve mais chutes a gol. Isso é uma coisa interessante. Ó, por exemplo, se eu fosse em mais finalizações do São Paulo, é mod 1,20, junto com mais chutes a gol do Fortaleza, seria mod 6. Aí agora, se eu fosse em mais chutes do Fortaleza e mais chutes a gol do São Paulo, é mod 12. Então, assim, mesclando para um time ter mais chutes e o outro mais chutes a gol, dá mod gigante, tá? Então, essa é do. Não foi necessariamente nesse caso, né? Mas lá do Djurgården provavelmente ia dar uma odd boa, né? Do Djurgården mais chutes e o Chelsea mais chutes a gol. E aí uma linha de pensamento disso daí é de tipo, a equipe mais fraca que vai precisar de um volume de jogo, você usa mais finalizações. E a equipe com mais qualidade, você usa mais chutes a gol, né? Então não necessariamente a equipe com mais qualidade precisa chutar mais, mas a tendência é que ela tenha uma pontaria melhor, né? E aí aqui seria no caso de tipo, o São Paulo é melhor. Então seria mais chutes a gol do São Paulo, mais finalizações do Fortaleza. Só que aí teria que ser imaginando um Fortaleza com mais volume de jogo. Depende dos cenários que você criar, tá bom? Mas essas linhas aqui do São Paulo não estão boas e eu não utilizaria elas pro Fortaleza também não. E linha de cartões, eu não gosto de pegar a equipe para ter mais cartão. A não ser que seja uma equipe que seja muito mais faltosa, né? Sendo que não tem bem esse cenário aqui não. Linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo, paga. Ó, de 2,25. Eu não usaria, tá bom? Deve ser um Fortaleza que vai buscar segurar esse jogo o máximo possível. Se o Fortaleza sair com um empate nesse jogo, tá ótimo, por exemplo. Então não tem por que se expor e a partir disso não tem por que pegar tantas essas linhas de gols. Beleza? Então no final das contas, não vou usar nada a princípio nesse São Paulo e Fortaleza. Daqui a pouco a gente olha para marcador de gol e gol específico. Vamos olhar no jogo do City agora. Wolves e Manchester City. Manchester City e Wolves. As linhas de resultado estão assim. Ó, as duas equipes em fase espetacular. O que me surpreende aqui é o do Wolves, tá? 5 vitórias seguidas. Enfim. Vitória do City paga 1,36, o empate 4,75. Vitória do Wolves paga odd 8. Do City não vale a pena, né? O empate não é o caso, porque o visitante é pior mesmo. O City é melhor, por mais que o momento do Wolves seja bom. E do Wolves é uma odd muito exagerada.
quem for querer colocar bingo de zebras, né? Do Wolves é plausível pelo momento. Vamos olhar as linhas de finalizações agora. Do City primeiro. Pode ter lido esse aqui do Matheus Nunes, inclusive, do City. Só que ele tem uma função defensiva, ele joga de lateral direito, né? Então aqui, ó. Primeiro que paga a odd 2 é o Kusanov zagueiro. Ruben Dias zagueiro. Rico Lewis. Eu tinha falado dele, cara, naquele jogo contra o Nottingham Forest, naquele jogo de Copa, né? E ele fez gol com 5 minutos de jogo e eu não peguei a linha dele, né? Eu peguei só a do Nico Domingues. Enfim. É, não tinha pego ela e a do Ainá, o Ainá não começou jogando. Deveria ter pego a do Rico Lewis. O Akanji é zagueiro, o Matheus Nunes dá pra usar pra jogo todo, tá? Só que ele vem jogando quase que de lateral direito, não vai finalizar tanto. Só que ele tá enfrentando o ex-clube dele. Isso daí vai pesar pra mim. Mesmo se jogar de lateral, ele pode vir construir no meio também, se precisar. E enfrenta o ex-clube. Contra o ex-clube, geralmente tem essa ambição a mais de provar alguma coisa. Então, por ser mod 2 para jogo todo, eu vou usar a do Matheus Nunes, tá? Primeiro vamos só analisar o restante das linhas. Por mais... Ah, não, cara. Ele vem jogando de lateral direito, não faz sentido eu usar lateral direito, cara. Não vou usar, não. Por mais que seja uma odd boa, né? Paga pelo menos odd 2 para jogo todo. Só que o fato dele estar jogando de lateral direito me tira um pouquinho essa confiança de pegar um chute do Matheus Nunes. Olhando pro lado do Wolves agora, o primeiro que pagou de 2 é o Bellegarde para primeiro tempo. É uma boa linha, tá? Porque o Bellegarde é atacante. Só que não é um protagonista desse time do Wolves, né? Então ele poderia facilmente jogar mal o primeiro tempo e sair no intervalo. Então eu não vou usar nesse caso contra o City. Se fosse um adversário mais fraco, eu usaria. Rodrigo Gomes também não. Motsi não, Doyle não, João Gomes não. A partir do Dawson dá pra usar pra jogo todo, mas ó, Dawson zagueiro, White Nuri é um ala esquerdo, o Doherty ala direito, o André meio campista, só que o André é um primeiro volante, então ele não chega tanto lá na frente, né? Se fosse essa odd só que pro João Gomes valeria a pena, que o João Gomes tem mais liberdade pra chegar à frente. Agbadu não, Nelson Semedo lateral, Santiago Bueno não, Totti Gomes não, tá? Mas as linhas que eu vou indicar aqui são as seguintes. De finalizar, são as que eu achei melhor. Um chute no primeiro tempo do Bellegarde. E no jogo todo, no geral, a linha do André tá boa, pagando a de 3. E a do Matheus Nunes, pagando a de 2. Então, Matheus Nunes, um no primeiro tempo do Bellegarde e o André. São linhas que, pela função dos jogadores, talvez possam valer a pena. Os meus poréns, que nem eu falei, para não usar essas linhas são: Matheus Nunes joga de lateral direito. Bellegarde é um cara que não é protagonista nesse time do Wolves, então ele pode muito bem não chamar responsabilidade e não chutar no primeiro tempo. E o André é um primeiro volante. Então esses são os motivos para eu não usar essas linhas. Eu acho que a que faz mais sentido é o Bellegarde por ele ser atacante. Tá? Mas como é um adversário forte e o Wolves é visitante, não vou usar não. Linha de gol. Gol do City, pagode 1,062. Gol do Wolves 1,57. Então não vale a pena não. Linha de cartão. É, do Wolves no primeiro tempo, 1,66. O City eu não vou usar, mas para segundo tempo também não. Paga 1,60. Enfim. Vamos olhar a linha de falta e desarme agora. Pro lado do City primeiro, para cometer falta. Primeiro aqui é o Gvardiol, zagueiro, né? Eu gosto de pegar a linha de falta e desarme de meio de campo. Então o Gvardiol não. Foden, só que o Foden é um meio-campista, quase um atacante, né? O ideal aqui no time do City seria tipo Gundogan, Nico Gonzalez, até o Rico Lewis que vem jogando no meio de campo, né? Enfim, caras que flutuam por esse meio de campo que é quem mais tem que dar combate. Então o Foden não por ser mais avançado, o Ben Dias zagueiro. Então também não. E linha de desarme, ó. Paguei de 2. Ó, tem o Foden, mas é a mesma coisa da análise da falta, um cara mais avançado.
E no lado do Wolves, cobrança de falta? Cobrança não, né? Cometer falta. De dois ninguém. E de desarme, o Larsen paga 3,25, mas o Larsen é centroavante. Não. Linha de chute a gol agora, do Wolves no primeiro tempo. Paga 1,50. É uma linha, pra quem tem o critério de 1,50 é uma boa. Como eu uso o critério de odd 2, não tem como eu usar, né? E para o time ter uma maior quantidade de alguma coisa aqui, ó. As linhas do Wolves estão falando o seguinte: de cartões 1,53, escanteios odd 5, chutes a gol 8,50, finalizações odd 13. Não vou usar porque o City deve sim ter a bola, deve ser protagonista e chutar mais, ter mais escanteios, mais chutes a gol. Tá bom? Então, são odds esmagados do City. Mas que de fato é a tendência do que aconteça. E do Wolves muito esticados, mas não acho que vai acontecer. Então, não. É, linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo vai pagar quase nada. Ó. Paga 1,47, então não vale a pena não. No final das contas, quem quiser pode usar o Belegard, o Matheus Nunes. Principalmente esses dois, mas eu não vou usar não. Vamos olhar aqui para marcador de gol agora. City e Wolves. Teria que ser pro City, marcador de gol, porque tem mais chance de fazer gol. É o Marmoush. Marmoush. O Haaland não veio jogando. Marmoush. Se o Marmoush pagar o de 2, eu vou usar. 1,83. Não tem como não. Então aqui eu não vou usar não. É no jogo do São Paulo e Fortaleza. Marcador de gol. Vou pensar. Cara, Luciano. O Luciano fez 2 gols no Náutico. Vem sendo essa dupla de ataque do André Silva. É um cara com mais moral no São Paulo do que o André Silva. Se eu fosse pegar marcador de gol aqui, seria o do São Paulo. É, seria o André Silva ou o Luciano. A fase do Ferreirinha é muito boa, mas ele não é um fazedor de gols, né? Ele pode fazer um baita jogo e não fazer gol. Agora, se o Luciano ou o André Silva fazerem um baita jogo, eles provavelmente vão ter feito gol. Principalmente o André Silva, que é mais essa referência. Mas pelo protagonismo no clube, eu vou usar o Luciano, até porque o Luciano finaliza bastante. Que ó, de 2,87. Essa a escolhida aqui, ainda mais porque o Luciano vem de 2 gols nesse meio de semana, tá com moral. Então o Luciano paga 2,87 e é ela a escolhida de hoje. Tá bom? Ó, o Daverson paga odd 3,75. Ferreirinha odd 4. Pelo momento é interessante também. Mas eu vou no Luciano. E de gol específico do Luciano, cara. Ó, de cabeça odd 13 e de fora da área odd 11. Eu não vou usar nenhuma das duas, não. Tá? O Luciano não tem bem uma característica estabelecida. Não é tanto um cara que faz tanto gol de fora da área, nem tanto de cabeça. É um cara mais de oportunismo, de quando tem as oportunidades. Tá bom? Faria mais sentido o gol de cabeça do André Silva, por exemplo. Mas enfim, selecionei o Luciano e tanto de cabeça, tanto de fora da área, não vou selecionar, não. Então a escolhida de hoje foi isso. E não é necessariamente que eu tenho que escolher só uma, né? Mas foi a que eu gostei, que foi esse gol do Luciano. Tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo. Tá aí então, deu pra gente analisar tanto esse jogo do São Paulo contra o Fortaleza, quanto esse jogo do City contra o Wolves. E essas são recomendações então, principalmente no jogo do City e do Wolves. Dessa do São Paulo e Fortaleza eu não gostei muito das linhas não. Mas do Manchester City e Wolves, um chute do Matheus Nunes, um chute no primeiro tempo pro Belegard. Quem quiser pode pegar um chute do André também, tá? Mas principalmente o Belegard e o Matheus Nunes. Principalmente o Belegard, inclusive. Porque o Matheus Nunes tem o fator lei do ex, só que ele joga de lateral. O André é um primeiro volante. E o Belegard, o meu porém, foi justamente dele não ser protagonista no Wolves. Ele é uma peça que agrega valor pro elenco. Não é a importância que o Matheus Cunha tem pro clube, que o próprio Larsen, que é a referência ofensiva, tem também. O Belegard é aquele cara que pode ser titular em um jogo, no outro pode ser reserva. Eu não consigo imaginar isso do Matheus Cunha, o titular absoluto do Wolves. E talvez nem do Larsen, que é essa referência ofensiva. Já o Belegard, dependendo do jogo, ele joga, dependendo do jogo, não. Tá bom?
Então, justamente por isso eu não vou usar, porque não é um protagonista desse time do Wolves. E falando em protagonismo, foi esse o motivo para escolher o Luciano. O André Silva é até uma função mais ofensiva que o Luciano. Só que o Luciano fez 2 gols no Náutico, jogando no Morumbis, então ele vai jogar em casa. Se tiver pênalti, é o Luciano que vai bater. Fora que é um cara que finaliza bastante. Sem Lucas, sem Oscar e sem Calheri, o Luciano é o protagonista desse time de São Paulo. Pode dividir com o Ferreirinha e o André Silva essas funções ofensivas. Até o Lucas Ferreira ou o Rian Francisco, dependendo das opções também do Zubeldia. Mas sim, o Luciano é um dos grandes caras com chance de fazer gol nesse jogo e foi por isso que eu selecionei ele. Tá bom? A principal outra linha que eu citei aqui seria a do Belegard. Tá? Se não fosse a dele, a do Matheus Cunha e talvez a do André. Mas principalmente do Belegard e do Matheus Cunha não, né? Do Matheus Nunes, do Manchester City, ex-Wolves. Mas a escolhida é essa do Luciano, então. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Todo dia tô separando os 2 melhores jogos do dia para trazer aqui no canal. Então, se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos. Eu falei no início do vídeo sobre os meus canais, né? Esses outros. Vou explicar só rapidão os que eu tenho, tá? Porque são alguns. Então, ó, 21 NBA Club, para quem gosta de NBA, eu analiso alguns jogos ali, até para montagem das apostas, é bom que a gente consegue analisar bem, ainda mais agora nessa fase de playoffs. Eu tô morrendo de sono, cara, mas eu tô fazendo esse vídeo, por exemplo, no intervalo de Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Agora há pouco o New York Knicks eliminou o Detroit também. Enfim, acaba que é muito tarde e eu tô velho. Então eu tô dormindo durante a maioria desses jogos que são assim. Se fosse mais cedo, eu conseguiria assistir. Mas esses jogos assim, eu assisto um pouco, aí eu durmo. Eu assisto um pouco, aí eu durmo. E quando é assim, eu não faço análise. Só quando eu consigo assistir o jogo inteiro, né? Então é por isso que na frequência de vídeos lá não é tão alta. Mas sempre tem um jogo ou outro que eu consigo assistir e eu trago lá. 21 Futebol Clube. Aí é análise de jogos de futebol, é bom também. É uma análise mais completinha assim. Eu sempre posto alguns trechos, é, pelo menos um corte da análise, né? Por exemplo, ontem eu postei a vitória do United contra o Atlético Bilbao, que eu trouxe a análise das odds aqui. Eu fiz a análise do jogo depois do resultado, né? Que o United passou o carro lá no 21 Futebol Clube. Berg Reacts também. Lá a gente sempre vê um jogo ou outro, os gols da partida. Eu comento sobre o jogo também. Quem quiser pode dar uma passadinha lá. Tem o Berg Grêmio, para quem quer acompanhar a análise dos jogos do Grêmio também. E para fechar, tem o Futebol Online 21 que eu simulo algumas partidas. Então, por exemplo, eu já simulei lá ontem também esse São Paulo e Fortaleza. Quem quiser ver como é que ficou a simulação, só passar lá. O que mais eu simulei? Argentino Júniors e Estudiantes e ou Newell's Boys. Enfim, eu simulei 2 jogos do Campeonato Argentino também. Tá tudo lá. Então quem quiser pode passar lá também. Simulei até Al-Ahly, Kawasaki e Frontale. Bom, Champions da Ásia, isso daí. E é isso. Quem quiser, fica essas recomendações dos canais, né? Enfim, valeu e falou.